Boa noite a todos. É com alegria que mais uma vez a gente retorna a casa para conversar um pouquinho, né, da mensagem de Jesus, para a gente poder analisar um pouco mais sobre as nossas condutas, sobre os nossos atos e principalmente para que a gente possa a cada dia se melhorar um pouco mais. Nunca se falou tanto como a gente está vivendo agora nessa época sobre o nosso crescimento, sobre o nosso desenvolvimento, sobre a nossa capacidade. Os últimos 15 a 20 anos, houve um grande avanço nas áreas das ciências que falam sobre a psique humana, sobre a nossa condição como seres humanos, sobre aquilo que a gente realmente é capaz de fazer. E recentemente, a gente dialogando e buscando entender um pouco mais, o mundo está passando por processos de mudança. E hoje, o auxílio da tecnologia, eles têm nos despertado para poder substituir alguns serviços que antes eram muito difíceis. No meu tempo, existia uma profissão dos boia-fria, né, os apanhadores de café. E era comum a gente passar de manhã cedo, virando alguns lugares, e tá aquele ponto que é a quantidade de pessoa que ia fazer aquele serviço braçal, pesado. E veio a máquina, a tecnologia, hoje um trator próprio faz o serviço de muitas pessoas com mais precisão. E aquelas pessoas foram relocadas para outras áreas de trabalho. Hoje, nós temos estatísticas que daqui 5 a 10 anos, 60% das profissões que a gente conhece não vão ser mais executadas pelo homem. Vão ser executadas pela tecnologia, pelo avanço que vai acontecendo. E isso é muito real. Nós estamos tendo um salto muito grande na velocidade. Hoje, é possível a gente pegar qualquer contexto que a gente precisa saber e apenas com poucas perguntas a gente ter a resposta. Eu nunca fiz uma comida tailandesa, mas se eu quiser aprender a fazer, hoje, com poucos passos, se eu me dedicar, eu consigo executar. Só que isso vai para todas as áreas. Hoje, é comum a gente ir na área médica, e quando a gente chega para conversar com o médico, a gente já tem uma noção sobre o que é que está acontecendo com o nosso corpo. Com algumas perguntas que a gente faz à tecnologia, a gente consegue entender um pouquinho, peraí, o que é que pode estar acontecendo comigo? E ali você hoje passa a ter um diálogo sobre o que antes era meio que imposto. E era comum muitas vezes ter alguns tratamentos errados. Tanto é que hoje, a terceira causa de maior morte que a gente tem é justamente medicação que não era própria para aquele tratamento. Então, com o avanço da tecnologia, esses problemas vão começar a diminuir, porque nós vamos ter a capacidade de argumentar, de questionar. Esse é o grande ganho que a gente tem com o conhecimento, com a sabedoria, com buscar informações. E recentemente a gente questionando sobre isso, porque chega a assustar. A capacidade que nós temos hoje de informação com tão pouco tempo. Tudo que está disponível no nosso globo, a informação ela chega sobre aquela área em menos de 10 minutos. E isso está sendo um salto muito grande, ao ponto que o que a gente vive hoje em um único dia, as pessoas mais sábias de 200 anos atrás não conseguiam ter acesso durante toda a sua vida. E qual o ponto que nós estamos vivendo? Qual é esse ganho entre o que a tecnologia está crescendo e a gente ter avançado tanto como conhecimento sobre a nossa psique, sobre quem nós somos como seres humanos de verdade? E numa análise nós começamos a perceber que nos últimos 15 anos, nós como sociedade começamos a ter espaço para poder pensar mais sobre nós mesmos. Hoje, numa vida cotidiana, é comum uma pessoa dormir em média 8 horas e das outras 16 horas acordada, entre ir para o local de trabalho e chegar em casa, varia em média de 10 a 12 horas. Então, de 16 menos 12 horas, sobram 4 horas para a vida pessoal. Dessas 4 horas de vida pessoal, ainda tem os afazeres de casa, auxiliar o menino com tarefa, conversar um pouco ali, ou seja, para você olhar para você mesmo, o tempo é escasso. Só que com o avanço da tecnologia, o que nós estamos começando a ver? Que nós vamos começar a ter mais tempo livre na nossa vida. E é justamente nesse momento em que a gente tem um ganho da tecnologia para fazer grande parte do nosso serviço, porque é um paraíso, né? Hoje existem uns robozinhos, você põe em casa, ele consegue limpar a sua casa com precisão. E não é só agora tirar o pó, ele limpa realmente. Aquele serviço braçal que a gente fazia antes, não é tão necessário mais. Um avanço também, você coloca uma roupa na máquina, você já põe ela no varal, às vezes já está até seca. Então, um ganho de tempo também. Então, com isso, está começando a gente a ter tempo para poder parar um pouco, de fazer toda aquela correria que era uma obrigação de sobrevivência, para poder olhar um pouco para dentro da gente.
Então, esse avanço grande que a gente está tendo como seres humanos agora é justamente numa época em que a gente vai poder avançar realmente como humanos, em que a gente vai poder entender um pouco mais quem nós somos de verdade. Uma das perguntas mais antigas, né, quando se começou a questionar, desde a época da filosofia, da onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu? Perguntas essas que, depois de tantos tempos de pesquisa, nós ainda temos meio que incógnitas. Nós não temos respostas ainda precisas. Dentro do meio espírito, nós sabemos que nós somos espíritos eternos que fomos criados ainda muito antes dessa construção desse planeta, em alguns casos, e viemos em prol de um progresso, em prol de cada existência se transformarmos em poucos melhores. Agora, o quanto que nós temos usado dessas informações de verdade? Nós temos um estudo recente que coloca uma pessoa para poder ser questionada. Aonde está acontecendo as coisas? Então eu consigo reconhecer que isso aqui é uma mesa, consigo reconhecer que é um controle. Então o cérebro vai mapeando tudo aquilo que a gente reconhece. Só que na hora que chega entre uma roupa vermelha e uma roupa verde, e eu vou escolher qual das duas peças você escolhe, o cérebro simplesmente não funciona. Ou seja, nós não temos hoje equipamentos para registrar que a escolha, que nós somos de verdade, está dentro desse corpo físico. Nós temos hoje recursos para entender que a nossa escolha, o nosso ser, realmente vem de fora para dentro. Que dentro do Espiritismo nós somos como nosso ser de verdade, como nosso espírito, como nossa essência. E hoje nós começamos a entender que tudo aquilo que está para acontecer, o nosso ser verdadeiro, a nossa essência, já sabe que aquilo vai acontecer. A gente faz um teste, coloca imagens aleatórias, e geralmente quando se muda uma imagem, às vezes de um acidente ou algum outro tipo de conteúdo, aquilo provoca emoções em seres humanos. E antes mesmo daquela imagem aparecer, o corpo já começa a processar aquela situação. Um corpo sabe que vai ser colocada uma agulha nele antes mesmo da agulha encostar no corpo. Ele pode estar com o corpo vendado. Já começa a ter reação. Nós temos estudos que se provou naquela época das Torres Gêmeas, em 11 de setembro, há uns bons tempos atrás, que de 4 a 5 horas antes começou a ter picos na observação do estágio da magnitude do globo diferente. Ou seja, nós começamos a receber um sinal que em pouco tempo algo sério iria acontecer. Qual é o meu objetivo de levantar esse ponto e da gente questionar? É que quem nós somos de verdade, como ser, como espírito, o que vai acontecer não está aqui dentro. Está fora da gente, o nosso espírito de verdade, a nossa essência. Tem, né, esse cordão de prata que liga a gente, tem essa essência toda que não tira essa conexão. E aqui, nosso objetivo é começar a entender que o quanto que a gente está escutando essa essência nossa de verdade, que sabe o que vai acontecer. Nosso ponto de conversa aqui é identificar quantas vezes, lá no fundo, nosso coração pediu para a gente não fazer aquilo que a gente acabou fazendo. Quantas vezes nós fomos contra aquela intuição, aquele sentimento dentro da gente que era para a gente fazer A, mas a gente fala, não, peraí, isso aqui tá errado, eu vou vir para cá. E as consequências, às vezes, são terríveis. Entender que dentro da gente, a gente tem uma sabedoria além da gente, porque aonde é que está escrito realmente a palavra de Deus? Onde é que ela está registrada? Na consciência de cada ser humano. Ou seja, as respostas que nós precisamos, a informação precisa, ela já está toda em contato com a gente. Nós já temos acesso direto a Deus, acesso direto à sabedoria divina. Mas o quanto que nós estamos usando isso de verdade? O objetivo da nossa conversa hoje, nosso tema é sobre orai e vigiai. Porque na realidade, o que é o vigiai? O que é estar de vigia sobre a gente, sobre a nossa mente? O quanto que realmente nós estamos dispostos a se tornar esse guardião de nós mesmos? Ou será que esses ensinamentos são apenas teorias que não são para ser colocadas em prática? Eu gosto muito de conversar sobre essas questões que vão nos argumentando de tal maneira para que a gente possa mudar o que nós estamos fazendo. Dentro da área da psicologia, a gente fala, né, Freud tem que trabalhar com esse ego. E o quanto que é difícil, né, a gente falar, como é que eu vou trabalhar com o ego? Como é que eu vou deixar de ser? Como é que eu vou perder um pouco de quem eu sou de verdade?
E esses dias a gente conversando, achei uma coisa muito gostosa e simples. Quem eu estou sendo hoje de verdade? Está me fazendo feliz de verdade? As escolhas que eu estou fazendo agora, nesse exato momento, realmente está me fazendo ser a pessoa bacana? Um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom trabalhador? Quem eu estou sendo hoje é a minha melhor versão mesmo? E se eu vou me permitir modificar, significa que quem eu sou hoje, de alguma maneira, vai ter que, aos poucos, deixar de existir. Porque hoje, o que é que nos diferencia de uma civilização mais evoluída do que a nossa? O que é que nos diferencia de espíritos que já estão mais elevados do que a gente hoje dentro de um plano espiritual? Se não é a maneira de como nós usamos o nosso conhecimento. Talvez o que está nos diferenciando e nos distanciando do que a gente quer ser de verdade, talvez não é aprender algo novo. Porque nesse exato momento, se nós não trouxéssemos nada de novo para a humanidade, só começássemos a colocar em prática de verdade. Porque oração é algo que está em movimento, não é algo parado. Se eu realmente começar a colocar em prática o que eu sei hoje, será que eu tenho condições de ser um melhor esposo? Sem aprender nada. Só fazendo aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente é intuído, aquilo que a gente está dentro da gente. Será que eu consigo ser um melhor cidadão? Será que eu consigo ser um melhor humano? Se eu simplesmente colocar em prática as teorias, as informações que nós já temos acesso até hoje. E a gente, às vezes, ainda está em busca de uma pílula mágica. Às vezes a gente está esperando que algo venha e nos modifique por completo. Será que essa é a verdadeira lei de Deus? O que a gente deseja? Quem é que não quer acordar e está com a vida tranquila? Quem é que não quer acordar e está com aqueles problemas pessoais resolvidos? Aquela pessoa que às vezes você tem diferença, a pessoa veio, te procurou e está tudo lindo e maravilhoso sem você precisar agir. Quem é que não quer olhar para os filhos e ver eles só fazendo escolhas positivas, sem que eles estão naquele processo de amadurecimento, somente conseguindo acertar em vez de errar? Quem é que não quer olhar para os seus resultados profissionais e não ver que está fazendo tudo certo? Nós queremos isso racionalmente. É normal, é comum a gente querer isso. E será que isso é uma vontade? Porque o Evangelho nos fala, como é que eu posso mudar essas tendências que a gente tem? Como é que eu posso modificar isso? Ele nos fala que a gente, às vezes, falta só uma coisinha, vontade. E eu fui pesquisar um pouco mais sobre essa estrutura. Por quê? Será que a minha vontade hoje tem as dificuldades que eu tenho de verdade? Será que realmente eu escolho passar pelas dificuldades que eu estou passando ali, vamos dizer, aquelas encrencas que surgem no dia a dia? Racionalmente, é isso que a gente deseja? E a hora que a gente vai olhando, que eu vou me questionar, eu falo, não é isso que eu quero. Só tem um porquê. Será que algo acontece na minha vida em vão? Será que as dores que batem na minha porta estão com o endereço errado? Será que a correspondência chegou na casa errada realmente? Agora, se a dor que bate, a dificuldade que bate, os problemas que bate, são algo para mim, em qual momento que eu estou construindo isso? Porque eu acredito fielmente que se eu entrar numa má frequência, um pensamento negativo, começar a não ter uma vigília, eu vou começar a ter uma vida que vai cada dia pior. Se o pensamento negativo ele pode construir uma frequência negativa, o pensamento positivo ele não pode nos construir algo diferente? Será que se o negativo nos abate, o positivo não pode nos elevar? Então, quando a gente começa a olhar para essa estrutura, aonde é que isso acontece? Aonde que começa toda essa mudança? Aonde que começa a mudança da minha vida diferente? Existe a sabedoria, ancestral, que fala que a gente sempre tem dois caminhos. Um caminho é o amor e o outro é a dor. E qual que a gente geralmente deixa acontecer? Nós sabemos que se eu tenho um hábito não positivo, uma comida em excesso, um álcool em excesso, um vício em excesso, nós sabemos que aquilo ali, para esse corpo físico, vai ter uma consequência. E só não para esse corpo físico. Porque nós não temos só o corpo matéria.
Nós temos um corpo espiritual que tudo aquilo que eu agrido nesse corpo tem reflexo. E quem está dentro de um meio espírita já tem essa informação. Alguns ainda não, mas a maioria de nós sabemos disso. E mesmo assim, deixo para depois. Deixo para amanhã. Deixo, e às vezes até uma desculpa que a gente fala muito dentro do meio espírita. Vou deixar para a próxima vida, porque nessa eu não dou conta. Será que o peso é maior que a gente suporta mesmo? E aqui a gente começa a observar que, enquanto eu não começar a ser uma pessoa que olha para dentro de si e começo a me questionar, eu vou esperar a dor bater. Só que a dor é remédio para todos? Todo mundo que passa por um acidente e às vezes tem uma situação complexa, ela sai de lá um melhor ser humano mesmo? Eu conheço pessoas que tem um que eu admiro. Sabe aquela transformação da água para o vinho? Uma pessoa que tinha uma personalidade muito forte, difícil de convivência, e de repente surge um acidente na vida dele, ele tem uma limitação durante um tempo, e quando essa pessoa retorna a ter convivência, parece que era um outro ser humano. Mais brando, com serenidade, tratando o outro como um humano, não colocando como se o dinheiro dele colocasse ele como sendo alguém maior. E aquela transformação é visível, que as pessoas que o conhecem falam, gente, parece um outro ser. Só que também eu conheço pessoas que passaram por grandes dificuldades, que chegou dentro de acidente até ter limitação em partes do corpo, precisando colocar prótese. E essa pessoa ainda continua com os mesmos reflexos negativos de antes. Então será que a dor é o remédio, certeza, que muda a gente de verdade? Será que toda vez, então, que bater o martelo ali no dedo, vai disparar na gente a mudança? Ou será que, novamente, o que vai fazer mudar é a pessoa refletir sobre aquela situação? Só que esse ponto de reflexão, esse ponto de análise, ele precisa ser somente no momento da dor? Ele precisa ser somente quando a gente está precisando que alguém cuide da gente? Esse momento só precisa ser quando eu sinto que eu não vou ter mais existência? Porque muitas pessoas estão meio que já descrentes da vida. Mas quando dá de frente com a dificuldade, implora e quer mais um tempo. E aqui, como seres racionais que nós somos, juntamente com as nossas emoções, hoje nós estamos vivendo uma época que a gente pode entender como isso funciona, de uma forma mais tranquila. É tranquilo a gente estar aqui conversando hoje sobre um meio de religião sem precisar estar com as portas fechadas, como os nossos antepassados tiveram que fazer para poder falar sobre algo. Hoje, nós podemos conversar com religiões diferentes sem precisar esconder o seu tipo de pensamento, porque a gente, pelo menos no ambiente que a gente está hoje, existe um respeito. A gente pode dialogar. Quando eu era criança, a palavra ciência era como se ela fosse contra Deus. É como se a ciência estivesse deixando as pessoas longe de Deus. E hoje, cada vez mais que eu estudo, que eu busco um conhecimento com alguém que aprofundou um pouco mais, eles não conseguem dizer que Deus não existe. E aí hoje a gente usa um ditado até o seguinte: pouca ciência, Deus não existe. Muita ciência, não tem como quem está pesquisando não ver que existe uma sabedoria superior, que tem algo além da nossa capacidade e que constrói tudo muito perfeito. Se vocês forem ver quem foi decodificar o genoma, a pessoa entrou ateu. Totalmente só a base de 1 mais 1 ser 2. E quando ele vai entender como esse 1 mais 1 é 2, com toda a estrutura, com toda a lógica, que a nossa menor partícula tem toda a parte de quem eu sou geneticamente falando, e esse código enciclopédico seria mais ou menos aquelas bíblias antigas, 12 volumes, de informação após a outra. E às vezes a gente acha que um pendrive tinha muita informação no passado. A menor partícula nossa, o menor pedacinho do nosso fio de cabelo, a menor gotinha nossa de sangue, tem todos esses dados. Todo um genoma, toda uma estrutura que está ali presente. A pessoa fala, não tem como isso aqui ser algo do acaso. Existe um Criador. Existe alguém que construiu isso aqui tudo. E o nosso objetivo hoje é começar a pegar essas informações e olhar para dentro da gente. Olhar de tal maneira para que a gente consiga entender que talvez o que eu mais desejo hoje, eu não sei se é uma melhor saúde, eu não sei se é uma melhora nos relacionamentos,
Eu não sei se há uma mudança nos resultados financeiros, mas a maioria de nós temos algum probleminha nessas áreas. E nós estamos num ponto para entender que isso só vai acontecer quando eu me tornar a pessoa capaz daquele resultado. Porque a dificuldade que eu tenho hoje, ela é um reflexo de todas as minhas experiências, presente e passado. A maioria de nós falamos que os nossos problemas hoje são das vidas passadas. Só que é comum, quando a gente conversa com o ser humano hoje, nessa vida mesmo, do berço até agora, tem muito ponto difícil. Nem vou falar da época que a gente ia para as praças para jogar repolho em pessoas sendo decapitadas, não. Nosso momento agora, nesse exato momento. Quantas coisas erradas nós já fizemos só nesse período? Existe uma misericórdia que nos impede de lembrar. Porque eu tenho a noção que se a gente olhasse nesse exato momento, eu olhasse para o André com todos os erros que eu já cometi durante toda a minha caminhada até o momento, eu não sei se eu daria conta de olhar no espelho. Porque se hoje a minha vida não está tão agradável, significa que é porque eu ainda não sou uma pessoa capaz de vivenciar uma vida agradável. Às vezes a gente fala, a pessoa tem sorte. A pessoa nasceu num berço de ouro, a pessoa nasceu com a vida fácil. Será que Deus pôs a mão na testinha dela e falou assim, esse ser é iluminado e merece uma vida mais leve? Ou será que aquele é resultado de trabalho? Merecimento? Retorno daquilo que foi conquistado durante a nossa caminhada? E o mais bonito que a gente pode ver. A gente pode ter cometido vários erros, e cometemos. Só que Deus, será que Ele nos cobra com tanto fervor, com tanto ardor, quanto a gente cobra da gente mesmo? Eu gosto muito de fazer uma reflexão. Se hoje eu pegasse uma outra pessoa e fizesse ela para falar o que eu falo para mim mesmo, das minhas críticas, dos meus problemas, das minhas falhas, quanto tempo eu conseguiria ficar com essa pessoa? Quanto tempo eu aceitaria alguém falar para mim o que eu falo para mim diariamente? Porque quantas vezes a gente se julga incapaz? Quantas vezes a gente se julga como sendo as pessoas mais difíceis do mundo? Nós voltamos para aquela época de nos chicotear. É comum a espiritualidade falar em alguns relatos que a gente pede, não, eu quero passar isso para tirar da minha consciência esse peso. E você fala, calma, vai mais devagar. E a gente, não, eu preciso me libertar disso. Só que será que a única forma de libertar realmente é com a dor? Existe uma frase para a gente muito bonita, que um ato de bondade encobre uma multidão de pecados. Uma decisão nossa positiva, a gente vê isso muito dentro de uma mesa mediúnica, aqueles irmãos que estão em sofrimento, às vezes, controlando outras pessoas. E quando aquela criatura ela só se dá a oportunidade de sair daquela região como sendo uma pessoa que manda, para olhar um pouquinho de si, se permitir evoluir, é como se tivesse uma festa naquele momento. É normal a gente sentir a radiação mudar na hora, aquela alegria, aquele bem-estar. Daquele irmão que naquele exato momento, há 10, 15 minutos atrás, estava em atos de crueldade. E naquele momento, quando ele apenas se decide, se permite olhar para a luz, é como se o céu estivesse em festas. Nós temos algumas mensagens que mostram isso. Nós temos a própria passagem que eles falando sobre o filho pródigo. Aquele que volta, o pai faz festa, eleva. Talvez hoje, os nossos maiores cobradores, os piores de todos, não está distante, nem fora da gente. Talvez o nosso pior cobrador hoje seja a nossa própria consciência. Só que, engraçado, às vezes a gente tem alguém que a gente ama e aquela pessoa comete um ato errado. Às vezes uma barbaridade. E a gente olha para aquela criatura e a gente tem gesto de amor com ela. O lugar mais bonito para a gente ver isso é justamente nas cadeias, nos dias das mães. As mães indo lá ver os filhos que cometeram atos que são terríveis. Mas naquele momento, ela tratando, a maioria das vezes, com amor. Se a gente é capaz de perdoar o outro, se a gente é capaz de olhar para aqueles que erram com carinho, por que a gente não desenvolve esse amor para a gente também? Por que nós não começamos a nos libertar das nossas culpas? Porque hoje, se eu deixar de me julgar, e não estou dizendo que eu vou ganhar mérito por ter reconhecido isso, eu só estou falando
que eu vou deixar de produzir muita química negativa que atrofia meu corpo, que limita o meu corpo, que me coloca em dificuldade. Porque hoje, qual é um dos grandes vilões da sociedade? O estresse. E o que é o estresse? Pessoa fazendo muita coisa no dia, querendo resolver muito problema, se culpando, se colocando como sendo a pessoa obrigada a fazer aquilo tudo. E não consegue sair do lugar. Nós temos também quem? As pessoas ansiosas. Que é as pessoas que hoje não conseguem mais viver o presente, está pensando o que vai acontecer amanhã e assim por diante. E nessa hora, por que ela faz isso? Por que a gente gera uma tensão com ansiedade? Porque nós não confiamos que vai dar certo. Porque a gente acredita que a gente não vai mudar. Porque a gente acredita que as coisas não vão se tornar melhores. E eu gosto de refletir uma coisa. Se Deus nos permitiu acordar, é porque Ele acredita na gente mesmo. Enquanto a gente desperta da cama todo dia, é porque naquele dia, quem nos criou ainda acredita na gente. E o nosso objetivo é começar a ter esse despertar. Olhar para a gente realmente. Começar a ter essa lapidação. Porque quando vem aquele sentimento negativo dentro da gente, como que a gente encara ele? A gente é capaz de tentar entender de onde é que ele vem de verdade? Eu não estou falando para culpar quem nos ensinou. Porque é comum a gente falar, o problema foi por causa do meu pai, por causa da minha mãe. Como se diz Freud, né? Culpa da mãe e do pai. Tudo explica. Só que o que eu sinto de verdade não é o que aconteceu. O que eu sinto de verdade é o que eu interpretei sobre aquilo que aconteceu. Irmãos gêmeos, univiterinos, vivendo as mesmas situações e têm personalidades totalmente diferentes. Sobre a mesma situação, pontos de vista diferentes. Tem um caso de estudo que a gente pega muito, irmãs gêmeas, univiterinas, 35 anos. Ficaram órfãos com 5 anos de idade. Pai alcoólatra. Foi o único jeito que ele conseguiu de manter a vida. 2 meninas pequenas em casa, não tinha estrutura. E, infelizmente, o único recurso que ele teve foi através desse vício. Boa noite. Quando foram entrevistar essas pessoas por volta de 35 anos de idade, uma era alcoólatra, com a vida totalmente destruída. E aí foi conversar com ela, o que levou ela a ter aquela vida? Foi o que eu aprendi, foi o exemplo que eu tive em casa. Meu pai era um alcoólatra, minha mãe morreu muito cedo, eu não tinha com quem ficar, e a vida me jogou para essa situação. E para me enfrentar, o único jeito foi fugir, entorpecendo. Conversaram com a irmã, que era uma bióloga de renome. O que te levou a viver isso? A minha experiência. O meu pai não conseguiu aumentar a situação, entrou no álcool. E o recurso que ele usou só fez ele afundar e trazer dores. E eu não queria viver aquilo e não queria passar isso para os outros. E isso me fez agir diferente. Isso me fez buscar o conhecimento, buscar o estudo, para mim poder ser alguém diferente. Mesma situação, mesma carga genética, mesma data de nascimento, mesmo tudo, mesmo ambiente. Aonde está o resultado da nossa vida? São nas nossas escolhas. Sobre o que realmente a gente quer contar. Sobre o que realmente a gente quer ver. Só tem um problema. Como é que a gente enxerga a situação? Através das nossas lentes. Se eu sou uma pessoa pessimista, adivinha o que eu vou ver nos outros? Pessimismo. Se eu sou uma pessoa que sou melancólico, o que eu vou ver nos outros? Melancólico. Sabe aqueles defeitos que a gente vê nos outros? A pessoa que fala demais, a pessoa que age negativo, a pessoa que é autoritária, a pessoa que é agressiva. Tudo aquilo ali são lentes dos nossos olhos. Ou seja, tudo aquilo ali são coisas que estão dentro da gente. São situações em que nós começamos a apontar e não olhar para a gente mesmo. E o nosso objetivo é começar a olhar isso de frente. Porque enquanto a gente não olhar isso de frente, será que a nossa vida vai mudar de verdade? Às vezes eu estou com uma dor de cabeça forte. Eu vou lá, vou no médico e recebo um remédio. Tomo um remédio. Melhora a dor física. Quando acaba o efeito do remédio, o que acontece? A dor tende a voltar. Por quê? Eu não fui na raiz. Eu não fui na origem daquele problema. E às vezes aquela dor de cabeça é porque eu estou vivendo algo, pressão, que eu não consigo resolver. E esse conflito de não conseguir resolver a situação da minha vida me gera um pensamento excessivo que está causando essa dor de cabeça.
Só que eu tomo um remédio e não encaro o problema. Resolvo o problema? Nós estamos em uma casa que é um hospital, que tem um processo de tratamento, de cura. Estão curando, modificando o nosso corpo, auxiliando. Mas se eu não mudar as minhas lentes, será que o tratamento vai ser efetivo mesmo? Porque nós vemos pessoas que às vezes nem fazem o tratamento e tem uma mudança. Consegue ter o resultado que ela veio buscar. E às vezes a gente vê pessoas que vêm e não conseguem ter o resultado. Será que o medicamento é errado? Será que o tratamento está errado? Ou será que nós não estamos fazendo a nossa parte do tratamento fazer o efeito? Quando a gente vai no médico, às vezes ele prescreve, né, uma alimentação diferente. E o que a gente faz? Continua com a mesma alimentação, querendo ter resultados diferentes. Dentro do nosso meio espírito, dentro do processo, o que é uma das bases para a gente realmente conseguir melhorar o nosso corpo físico? Se não é progredir, se não é evoluir, se não é nos tornarmos pessoas melhores, se não é deixar para trás a palavra ranço, mal-estar, aqueles sentimentos negativos que a gente tem com N pessoas. E quando a gente vai fazendo uma análise um pouco mais lógica, a gente vê às vezes problema dos 3, 4, 5, 6 anos de idade. Às vezes aquele brinquedo que estragou lá na infância, hoje, aquele sentimento está até hoje dentro da gente. E a gente não para olhar para isso. Quando a gente começa a fazer esse processo de querer se tornar alguém melhor, eu vou precisar entender quem eu sou de verdade. E eu jamais vou entender quem eu sou de verdade se eu não entender que o que eu estou vivendo é o reflexo de quem eu sou. E aí a gente assusta. Porque aquelas discórdias, aquele mal-estar que eu estou vivendo, parte de mim. Às vezes a pessoa fala, não, mas eu sou vítima. Meu marido, a minha esposa, a minha mãe, meu pai era agressivo. Tá. Será que o problema está na porta errada mesmo? Agora, em vez da gente começar a querer bater de frente com isso, o que é que eu tenho que aprender com isso? O que a vida está me ensinando, querendo me ensinar, quando ela me coloca nessas dificuldades? Quando ela me coloca num problema em que eu não estou dando conta de lidar com ele, o que é para mim aprender? Porque se a gente aprender a olhar para isso, a gente começa a mudar um pouco mais. Nós estamos hoje dentro de um processo que nós temos algumas medicinas que para qualquer dor física que se desenvolveu durante a vida da pessoa, eles conseguem ligar um relacionamento, um sentimento que não foi processado. Nós estamos falando de câncer, nós estamos falando de problemas sérios, às vezes por uma falta de perdão, uma falta de olhar para isso, o corpo expurga, o corpo joga isso de uma determinada maneira. Nós temos hoje ensinamentos que quando um casal consegue resolver, tirar os problemas, é comum os filhos melhorarem. Tanto é que alguns psicanalistas, alguns terapeutas, com crianças abaixo de 14 anos, vão tratar mais os pais do que os filhos. Porque aquele ambiente, quando muda, aquela criança tem uma mudança. Quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a se tornar responsável pelas nossas mudanças. E se a gente traz para a gente a responsabilidade, a gente consegue ir adiante. A gente consegue começar a mover algo diferente. E a gente não entende que... Já viu aquilo que a gente tem medo? Que a gente quer que não aconteça? E aquilo acaba batendo na vida da gente? Bate na porta da gente? Tem uma frase que Cristo falou pra gente às vezes não consegue entender muito. Sei de deuses porque sois Deus. Um dos pontos que nos iguala entre ser Deus é a capacidade que a gente tem de criar. A capacidade daquilo que eu sinto de verdade, eu sou capaz de executar. Só que isso serve tanto para o bem, tanto para aquilo que não é tão positivo. Então tudo aquilo que dá aquele aperto, adivinha, nós estamos nos conectando. As nossas dificuldades, de alguma maneira, nós nos conectamos com ela. E para a gente começar a limpar isso, um dia, em algum estágio da nossa vida, nós vamos ter que começar a querer olhar para dentro. Recentemente estava conversando com uma moça, em que hoje ela tem 44 anos de casado, de vida, está com 23 anos separada e um filho com 24 anos. E aí quando ela voltou atrás na base lá, o casamento dela não foi feito porque ela amava.
Porque ela tinha um desejo, ela queria ser mãe. Ela não queria ter um marido. O objetivo dela era ter um filho. E aquele casamento que ela teve, aquele relacionamento, o objetivo principal dela era ter um filho. Ela teve um filho. Só que uma mulher que quer tanto só ter um filho e não ter um relacionamento, será que esse casamento dura? Não durou. E outra coisa, será que essa criança é uma criança que tem uma energia para seguir a vida sozinho ou é uma criança que tem que estar mais conectada com ela, mais limitada? E veio uma criança com a imunidade baixa, onde toda a vida ela tem que estar dando uma atenção um pouco mais. Porque o que ela queria lá atrás era ser mãe. O objetivo dela era cuidar. E a gente cria. E a gente conecta. Porque tem alguns irmãos que precisam dessa conexão. E Deus, uma sabedoria tão grande, que conhece nós todos, sabe quem a gente é, todas as nossas existências, tudo aquilo que a gente precisa, uniu esse relacionamento. E naquele momento, quando ela começa a entender que toda aquela dificuldade, parte disso foi das suas escolhas, ela ganha a oportunidade de sair desse problema. E o fato dela tornar-se consciente disso, começou a refletir na saúde do filho dela. Porque ela entendeu que o desejo dela, dessa superproteção, estava na realidade limitando o próprio filho. E o fato dela escolher e entender, tirar do inconsciente e trazer para o consciente, já não é mais algo autônomo, é algo que é uma escolha. E aí ela conseguiu mudar. E essa mudança está refletindo de uma forma muito grandiosa no saúde do filho. Um exemplo que eu trago como esse aqui é para a gente começar a olhar como é que estão os nossos relacionamentos. Como é que está a nossa vida? Onde estiver bagunçado, o que é que eu tenho que olhar de verdade? O que é que eu tenho que fazer ali? Porque não vai acontecer algo mágico que nós fomos criados, entre aspas, grandes vidas, acreditando que algo externo iria mudar a nossa realidade. Não é que não pode acontecer isso. Deus pode mudar a nossa vida agora. Mas é a lei do universo mesmo? É assim que é a regra? É o estralar de dedo que está fazendo mudar? Ou será que um dos prazeres que a gente tem é o que a gente pouco tem noção? Que é a nossa capacidade de aprender e mudar. Porque quando a gente tem um filho e ele consegue superar um desafio, qual o prazer que a gente tem nisso? Quando a gente olha para nossas crias e elas conseguem resolver um problema pendente na vida deles, conseguem ter um pouco mais de amadurecimento, conseguem resolver aquela situação, qual a sensação que nós temos? De paz, de grandeza, de crescimento. Será que o amor de Deus não reflete um pouquinho nisso? Em que quando nós conseguimos nos mudar, nos modificar, será que ele não sente essa alegria também? Porque através da nossa evolução, eu acredito que a gente consegue chegar um pouco mais próximo daquilo que realmente nós temos um propósito. Porque nós todos temos o livre-arbítrio. Livre-arbítrio limitado. Porque existem duas condições que a gente não vai conseguir sair deles. O não existir. Por mais que eu queira, por mais que eu deseje e por mais que eu tenha, eu não vou deixar de existir. Então, nosso livre-arbítrio é limitado? É. Não tem como eu deixar de existir. Posso tentar. Acaba mesmo? Não. Vai ter até um dia eu entender que eu não tenho essa condição. E uma outra coisa. Por mais que eu seja teimoso, por mais que eu seja turrão, eu não estou livre do progresso. O progresso é algo que, por mais que eu leve tempo, um dia eu vou ter que entrar dentro dele. Um dia eu vou ter que escolher, deixar o que é ruim, escolher o que é o certo. Mesmo que não seja o caminho mais fácil. Essas duas situações, por mais que a gente tentar, nós não estamos longe delas. Não estamos livres delas, desculpa. Então, não adianta a gente querer deixar de existir. E vocês não fazem ideia o quanto que hoje isso está alto na nossa sociedade. Em média, a cada 3 segundos, uma pessoa acredita que é possível fazer isso e executa. Só que, na realidade, eles estão prorrogando algo que um dia eles vão ter que encarar. E não estamos aqui condenando. Quem chega num ponto desse é porque perdeu algo que é precioso para a gente. Esperança, fé, confiança. Então não estamos aqui para julgar. Só estamos para entender e sabemos que isso vai ter que ser reparado. Que isso vai ter que ser trabalhado. E todos nós aqui agora, independente do estágio evolutivo que está, existe uma força dentro da gente que acredita e confia que nós podemos se tornar pessoas melhores. Agora, o quanto que nós estamos esforçando para isso?
quanto nós estamos nos dedicando para nos lapidar de verdade. Eu gosto muito de uma imagem, talvez eu já até comentei aqui na casa, de um homem se talhando, o auto-self. É como se fosse uma rocha e ele se esculpindo, arrancando dele aquela parte que não é positiva. Tirando aquela casca que hoje talvez seja uma má resposta, talvez seja um jeitinho de financeiro errado, talvez seja a maneira que lida com os filhos, talvez a maneira que lida com a esposa, talvez ainda não seja aquela pessoa que tem coerência com a sua própria palavra. Isso tudo são rochas ainda na gente. Mas que eu acredito que quando Deus olha pra gente, ele já olha igual um escultor, quando olha aquela pedra bruta. A gente vê uma pedra bruta e a gente olha como é que o cara conseguiu fazer aquela escultura toda ali. E ele fala que só tirou o excesso. E eu tenho certeza que Deus olha pra gente sem esses excessos já. E já pensou como nós vamos ser quando a gente tirar esses excessos? Quando a gente tirar isso que hoje não é positivo? Só tem um negócio. Esse excesso não é tirado pelos outros. Os outros podem ser um caminho para me poder ter atenção e me lapidar. O autoconhecimento, a evolução, o progresso, existe o progresso coletivo. Mas o meu progresso é individual. A minha transformação é as escolhas sobre aquilo que eu estou passando. Santo Agostinho nos ensina. Se a gente quiser olhar para isso, nós precisamos tirar um tempo diário. Para a gente ter uma boca higienizada, basta escovar uma vez na semana? Basta não ir no dentista mais, só tocar a vida? Ou a gente tem que cuidar dela todo santo dia? Fazer a limpeza, tirar aquilo que não está bom, higienizar, de vez em quando ainda ir no local para poder fazer algum reparo. E para ter uma mente higienizada? Será que basta um dia na semana? Será que basta, às vezes, em uma determinada data, em um determinado momento? Ou será que é um processo diário? Para quem quer o progresso, para quem quer ir no ritmo um pouco melhor, através da higienização mental, através de limpar esses pensamentos, aquela gato gago, né, que fica remoendo. Já viu um problema como é que fica? Que não sai. E todos esses problemas têm um porquê, tem um propósito, tem uma lógica por detrás. Muitas vezes a gente deixa e fala que é apenas os irmãos nos radiando. Não é que eles não nos rodeiam, mas o problema maior é nós estarmos na sintonia deles. Porque se a gente for esperar os irmãos não estar do nosso lado para a gente poder melhorar, será que a gente vai conseguir mesmo? Ou será que se eu conseguir colocar numa frequência em que aqui nesse exato momento, se eu pegar um radinho antigo, analógico, eu consigo sertanejo, eu consigo evangélico, eu consigo rock, eu consigo todas as músicas aqui agora. Mas se eu colocar no sertanejo, eu não vou estudar um rock na mesma hora. Qual que está o nosso daime? Por que esses irmãos nos interferem tanto? Por que eles nos perturbam tanto? Por que eles nos interferem e destroem a nossa vida? Será que são eles mesmos? Ou será que somos nós que estamos com o radinho sintonizado naquela situação? E às vezes a gente acha que é complicado tirar isso. Não é. O que nós precisamos? Levar consciência. Entender o que a gente está sentindo. E usar algo que é precioso para a gente. Oração. O que é uma oração? Repetir palavras? Ficar numa posição específica? Ou oração é se colocar em um processo de ação rumo a algo melhor. Os melhores diálogos que eu tive com Deus, talvez foram os momentos mais imprevisíveis. Às vezes caminhando, às vezes num momento do nada, às vezes 5 minutinhos do trabalho, e aquele momento que você para para conversar com o Pai, que Ele está ali o tempo inteiro. Traz aquela paz, traz aquele alívio. Só tem um negócio. A nossa boca, a gente só precisa higienizar quando a gente come. O nosso pensamento, a gente precisa higienizar quando ele está negativo. Quantas vezes nós temos um pensamento negativo por dia? Dizem que em média são 70 mil pensamentos. A maioria será que é positivo ou negativo? A maioria dos nossos pensamentos ainda estão negativos. Então, se eu tiver um pensamento negativo, vem a oração. Orai e vigiai. Estou sentindo algo mal. O que isso aqui quer comigo? E às vezes, aquilo que a gente acha que é uma carga negativa, não passa do nosso próprio sistema de defesa.
Recentemente, estava um pensamento negativo, um problema financeiro, batutando na cabeça. E começou aquela angústia, aquele mal-estar contínuo. Eu falei, beleza, eu sei que esse pensamento é algo que quer me levar para o meu progresso. O que está acontecendo aqui? Qual o sentido disso? E o nosso subconsciente, que muitas vezes, Jung fazia através do sonho, de algumas pessoas sobre meditação, nosso inconsciente ele é acessado através de perguntas. Perguntas que nos levam sobre sentimento. Toda vez que você falar de sentimento, você não está falando racionalmente, você está falando a nível do subconsciente. E eu perguntei qual o sentido dessa frase na minha cabeça. Naquele exato dia, eu estava me dedicando um grande tempo para um trabalho. Quando era o problema financeiro, eu tinha que sair desse trabalho e vir para esse trabalho daqui. Esse trabalho daqui me mantinha onde eu estava. Sem crescimento, sem desenvolvimento, dentro da minha vida, do mesmo jeitinho. Aquele pensamento, na realidade, era uma maneira do meu corpo estar me protegendo para mim não sair da minha zona de conforto. Só que aquela zona de conforto não estava me fazendo feliz. Então aquele esforço de fazer algo novo estava me protegendo. E a partir do momento que eu acolhi, beleza, tudo bem, entendo o que está acontecendo aqui. Só que eu tenho o direito de fazer algo diferente. E vamos fazer isso. Naquele exato momento, a vozinha cessou. E eu consegui me dedicar o tempo que eu precisava para executar aquela tarefa. Então, muitas vezes, o que a gente acha que às vezes é uma radiação, não passa das nossas cobranças internas. E não são negativas. São tentando sempre nos proteger. Porque a maioria de nós já vivemos momentos difíceis na vida. Depois que os momentos difíceis passam, trouxe algo de bom? Trouxe aprendizado? Trouxe ensinamento? Trouxe crescimento? A maioria das vezes, sim. A maioria das vezes aquelas dificuldades nos elevam para algo positivo. Então tudo que às vezes parece ser negativo, Deus é sábio. E de tudo a gente consegue tirar algo positivo. Mas eu preciso estar de vigia. Eu preciso estar atento para a minha mente. Porque se eu me colocar nessa condição, aí eu posso colocar em oração. E oração não é sobre pedir, às vezes. É sobre se capacitar. Não é uma mensagem muito dentro do meu espírito. Que a gente se capacite para ter mais paciência, para ter mais amor, para enfrentar as dificuldades. Não é sobre o problema subir. É sobre nós sermos a pessoa forte o suficiente para ultrapassar pelo problema. Esse é o nosso objetivo da nossa conversa hoje. É de trazer a responsabilidade para a gente. Não é que o mal não exista. Não é que a radiação não exista. Mas, além disso tudo, existe algo muito mais poderoso e muito mais forte. É o amor e que é Deus. Se nós escolhermos nos sintonizar com Ele, se nós nos vigiarmos e orar, pode ter certeza que às vezes as coisas começam a mudar. Só que as coisas mudam quando nós nos tornamos a pessoa capaz de vivenciar os novos resultados. Senão, a gente vai continuar vivendo mais do mesmo. Porque pelo menos até agora, em todos os estudos, em todos os exemplos, não é algo fora que faz a gente mudar. É algo que acontece aqui dentro, que nos modifica realmente para conseguir nos tornarmos pessoas melhores. Jesus abençoe a todos, que vocês consigam realmente identificar aquilo que precisa mudar dentro de vocês, para que aquilo que vocês estão buscando possa acontecer. E não é um castigo, não é sobre Deus, é mais sobre a gente. E pode ter certeza que a sabedoria divina está dentro da consciência de cada um de nós. Aquilo que a gente mais precisa saber já se encontra dentro da gente, que a gente possa acessar e conseguir alcançar aquilo que a gente mais almeja. Uma boa noite a todos. Obrigado.